Qual que é a relação de Barroso e Musk, Renan Santos? Você sabe? Me manda. Vai saber daqui a pouco. Calma aí. Teve relação Barroso e Musk? Teve. Só que não é muito boa. E tem Eu vou falar só uma coisa sobre Elon Musk. Você sabe que eu já recomendei algumas vezes, tá? O podcast Tides of History aqui. Tá? Tem um podcast que tá lá no Spotify, chama Tides of History. É de um historiador muito bom chamado Patrick Wyman. Ele poderia ser excelente. Ele só é muito bom. Ele não é excelente porque ele fala que os portugueses foram os colonizadores mais sanguinários. Chamam eles de piratas e tal. Mas, né, vai cagar, vai. Enfim, mas é um grande historiador. Ele se propôs desde a pandemia a contar nos podcasts deles a história da humanidade. E ele começou lá, né, bem pra lá na pré-história, está chegando agora, está no meio da Guerra do Peloponeso, tá? Só pra você ver, são 2 anos e meio, 3 anos, tá na Guerra do Peloponeso, ou seja, é super detalhado o podcast dele. E o Elon Musk, ele acabou de divulgar o podcast, tá? Ó, assistam esse podcast. Eu e meu amigo Elon temos gostos parecidos. Ai, meu Deus do céu. Tá voltando, amor pelo... Eu achei que você ia... Nunca morreu. Morreu, ele foi abalado. A live com o Bolsonaro abalou a tua amor pelo Elon Musk. Ele não é correspondido, mas ele existe. Renan Santos. Petista tá brabo com o Lula. Por quê? Qual o motivo que você acha que um petista seria bravo com o Lula? Petista reclama de retrocesso do governo Lula com o MST. Valmir Assunção diz estar insatisfeito com Lula por priorizar crédito para os trabalhadores. O Valmir Assunção não é aquele que atua na Bahia, que a gente falou tanto, que tem grupos violentos ligados a ele. Esse cara é um bandido. Esse Valmir Assunção. Você lembra aquela mulher lá que era... Lembro. Era a tropa dele. Ele tá preocupado que não tá indo dinheiro pra ele continuar essas práticas, vamos dizer, humanistas que eles fazem no campo. Era só isso, Renan Santos, porque eu tenho uma outra notícia do Lula, que assim, o Lula tá lenhado, cara. Na boa. O Lula tá lenhado. Lula tem déficit quase igual ao da Covid, mesmo sem pandemia. Eu gravei um videozinho sobre isso, tá? Ah, é? De março a março, entre 23 e 24, o Brasil teve um déficit na casa dos 940 bilhões, tá? Nossa. Déficit, tá? O problema é que na pandemia foi 1,16, esse mesmo déficit. Em um ano. A gente precisa entender o seguinte: é normal a gente ficar aceitando que nós já estamos vivendo com orçamento de guerra? Eu estive com gente do mercado financeiro também conversando esse fim de semana e o relato foi o seguinte: como tá aparentando que, enfim, não vai ter controle de gastos como imaginavam, e o Haddad está tentando controlar as coisas via aumento de arrecadação, com essas putaria de taxaçãozinha e tal, vai ter fuga de capital. A questão não é se, a questão é quando. Tendo fuga de capital, você vai ter dólar caro. Dólar caro, você tem inflação. Porque você vai ter várias coisas que nós importamos, combustível incluso, preços vão subir. O preço vai subir. O que eu estou sabendo também é que eles já estão interferindo nos preços da Petrobras, senão a inflação estaria ainda mais alta. Onde chegamos nessa história, e é aqui que eu queria falar para vocês, tá? O cenário econômico para o Brasil nos próximos 2 anos tá pintando ser bem feio. Bem feio. O Lula vai jogar isso no colo do Haddad. E o Haddad, que achou que seria o paquitão do Lula e tal, Haddad tem um problemaço. Isso significa que para as eleições de 2026, Lula, com economia ruim, não vai querer concorrer. O Lula não vai concorrer para perder. Se ele vê que ele tá com, sabe, uma rejeição alta tal, e que as pesquisas não, o Lula não concorre. Já cumpri, né? Eu já fui aplaudido pelo Oliver Stone. Eu tô lá, eu tô... Ele vai sair... Ele não conseguiu dar o Nobel dele, né? Só faltou o Nobel. Haddad também queimado. Quem eles lançam, Junito? Janja. Eu já venho falando ali. A operação da criação da Janja, para além dos problemas do governo, tá enorme. Outra coisa que a gente soube de bastidores, tá? Quando o Kim esmerilhou o Haddad, tá? No negócio da taxação abaixo de $50, agora, foi no começo da semana passada, o governo entrou em pânico, começou a rodar novamente, páginas de fofoca não tinham o que fazer. Sabe quem foi brigar com a Haddad? A Janja. A Janja não quer nem saber do plano da Haddad de contenção de gastos, nada. A Janja não quer saber. A Janja falou, isso tá atrapalhando a imagem, para já com essa... Então a Janja já tá jogando o jogo dela. Pra Janja, tá? Se o Haddad ficar com problema, dane-se. A Janja não tá ligando.
tá? Pra Janja o que interessa é o seguinte, ela ficar foto com o cachorro, resgata não sei o que, é boazinha dali, cria a própria imagem, e aí o Lula enfia um sucessor dele direto, que é a própria esposa. Não duvide que esse seja o jogo. Eu tô falando aqui uma informação de bastidor, a única que eu trouxe é essa da Janja ter sido, vamos dizer, favorável a parar com o projeto do Haddad. O que eu sei, é assim, são relações lógicas. O Lula não vai concorrer para perder. Se ele vê que vai perder uma eleição para presidente ali, ele não vai concorrer. Ponto número 1. Ponto número 2. O Haddad, com fuga de capitais, o Haddad não é candidato. Aí o PT vai lançar quem? Aí você vai ter uma disputa entre PT e Lula, cada um para escolher seu candidato. Quem o PT tem para suceder? Ninguém. Agora o Lula tem alguém para suceder. A Janja. E eu estou vendo um investimento de imagem gigantesco sendo feito na Janja. Já começou a queimação do Haddad. Eu já vi final de semana aí, Renan Santos, militante antigo do PT falando que o Haddad criou esse arcabouço fiscal porque ninguém sabe o que é arcabouço e que na verdade é só um teto de gastos e tá muito queimado o nome teto de gastos. Já estão assim, acabando com o Haddad. Sim, assim, eles estão de saco cheio. Outra coisa, os petistas falam o seguinte, essa é uma discussão, é um dos primeiros, leiam... Pera aí, você mexeu no teu microfone, tá dando um chiadão. É? Uhum. Aí. Melhorou? Boa. Um dos primeiros relatórios do Clube MBL tratava disso. Qual é a política que vai ser adotada? Qual o PT? Com que roupa o PT vai pra esse samba? Tá? E o PT que eles gostariam que fosse um PT mais heterodoxo, um PT mais à esquerda. E o PT que começou a ser entregue, ele é mais esquerda nos barulhos de rede social, tentou flertar com o MST, mas teve que parar. E ficou apenas, vamos dizer assim, um PT supostamente ortodoxo, porque vai ter fuga de capital do mesmo jeito, do ponto de vista econômico, tá? E então eles ficaram no pior dos cenários, porque eles não levam nem os benefícios de uma ortodoxia real, do ponto de vista econômico, mas estão sendo criticados por adotarem políticas supostamente ortodoxas, você entendeu? Quando você não escolhe nenhum dos lados, você não ficou com lugar nenhum. Você ficou com lugar nenhum. Você tentou abraçar tudo e terminou abraçando apenas a si próprio. A situação da Haddad é muito parecida com a do Eduardo Leite. Aquela pessoa que, né, não escolheu o lado, de vez não escolheu um caminho, e aí ela quando ela veio, ficou sozinha. A situação do Eduardo Leite, a gente pouco comentou, tá? A situação do Eduardo Leite como político é aterradora. E talvez o fim de Eduardo Leite, porque pra mim ele não vai recuperar dessa história, é também o fim do PSDB. Era o último quadro que restava. Esse cara é o último quadro. Porque a Raquel Lira lá de Pernambuco, se há uma mulher, se há um político que traiu o próprio eleitor, foi ela. Essa aí traiu o eleitor. Ela ganhou com o discurso de enfrentar lá toda essa galera das esquerdas de Pernambuco, levou votos bolsonaristas e tá ali, virou uma mulher do Lula. Fica tirando foto com o Silvio Almeida e tal. Então Raquel Lira de um lado, o Leite de outro. O PSDB realmente, assim, pode fechar o caixão, acabou a brincadeira. Acabou. Renan Santos, quer saber qual que é o que tem a ver Barroso e Elon Musk? Porque o Barroso virou notícia internacional com essa fala aqui, né? Ah, eu vi. Pô, novamente o Barroso foi dar entrevista na gringa. E aí ele meteu o Elon Musk dentro. Assim, o Barroso, de fato, tá comprando aquela teoria conspiratória criada. Não sei se foi pelo ICL, eu não lembro quem criou. ICL, foi o Caleron. O Caleron da Internacional Fascista. Cara, aí vai o Barroso, ministro do Supremo, que algumas pessoas reputam ser um sujeito inteligente, não parece ser. Aí ele tá aí. Não, Barroso liga movimento perigoso de extrema-direita a Elon Musk em entrevista. Para, cara. Para. Ora, você tá falando que figuras que comungam de um pensamento similar acabam às vezes se compartilhando ou se defendendo mutuamente? Ora, na prática, você falar que existe um movimento hierárquico, tal, organizado, é exagerar. Ainda mais incluindo o Elon Musk. Se você entendesse quem é o Elon Musk, você entenderia que o Elon Musk, por exemplo, foi um progressista, um liberal progressista durante a maior parte da vida dele. O Elon Musk é oriundo do Vale do Silício, que é um local progressista. E o Barroso sabe disso. O Elon Musk foi empurrado para a direita porque as circunstâncias e as próprias pressões contra ele o empurraram para a direita. E aí ele foi pegando um discurso mais à direita. Pô, J.K. Rowling tá sendo empurrada para a direita. Exato. E ela é muito feminista. É feminista radical. Exato. A própria Camille Palha, feminista e tal, já tá de saco cheio disso. Né? Aí fala que o Elon Musk faz parte de uma internacional fascista. O próprio conceito é uma burrice, eles misturando Alexander Dugin com Milley.